Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um Tempo com a Palavra. Fico muito grato a Deus de você estar assistindo esse vídeo e com certeza porque você está interessado em conhecer as Escrituras e meditar nelas. Para quem ainda não sabe, eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica no 3º distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. A gente tem feito reflexões aqui toda quarta-feira no livro de Jonas. Se você não acompanhou, perdeu algum vídeo passado, vai depois aqui no canal, procura esses vídeos. Nós estamos desde o capítulo 1, verso 1, fazendo quase que verso a verso um estudo nesse livro do profeta Jonas. Tenho certeza que serão meditações também importantes para você. Mas hoje o nosso tema, ainda baseado nesse livro, e vamos continuar por algumas semanas, o nosso tema é Deus continua agindo. Está baseado em Jonas, capítulo 1, versículos 13 até o versículo 16, que dizem assim: Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fizeram-lhe votos. Certa vez, houve uma frase que eu nunca esqueci: Deus salva o pecador apesar do pregador. Lembra dela? Quando leio Jonas, capítulo 1, versículos 13 até o 16, eu penso que estou vendo a confirmação disto. Contextualizando um pouquinho, Jonas, pregador conhecido em Israel, chamado por Deus agora para pregar em Nínive, uma capital da Assíria, que era considerada uma grande inimiga da nação de Israel. Jonas tentou fugir dessa sua responsabilidade. Entrou no navio que ia para Tarsis, que na versão linguagem de hoje identifica como sendo a região da Espanha, e Deus está perseguindo Jonas. Deus manda uma tempestade que ameaçava a vida de todos no navio. Jonas não ajuda em nada ali no navio e ainda vai ao fundo daquele barco para dormir. É acordado pelo capitão do navio e agora tem a sua vida exposta diante de todos. Jonas teve que confessar seu pecado, mas ele não se arrepende. Podia muito bem se ajoelhar e clamar pelo perdão de Deus, mas não o fez. Prefere morrer do que obedecer. Então sugere que os homens o lancem ao mar. E aí entra ou começa o texto que lemos hoje. Os homens não querem matar Jonas. Eles tentam por esforço próprio levar o barco até a praia em segurança. É interessante notar que os homens do barco fazem mais pela vida de Jonas do que Jonas fez pela vida deles. Jonas foi dormir enquanto a tempestade veio. Esses homens lutam bravamente para salvar a todos que estão no navio e não ser preciso jogar Jonas no mar revolto. Há mais compaixão no mundo pecaminoso do que em muitos que estão na igreja, é o que a gente pode perceber lendo Jonas. E a gente precisa ficar atento quanto a isso. Veja que os marinheiros resolvem então orar a Deus, o Deus de Jonas agora. Somos adeptos de tantos deuses, podiam dizer eles, então podemos acrescentar mais um. Eles apenas não queriam ser punidos juntamente com Jonas. Em meio à crise por causa do seu pecado, Jonas está sendo usado por Deus, percebam isso. Gente que nem sequer sabia da existência do Senhor de Israel, do Deus de Israel, agora está começando a lhe dirigir orações, ainda que por medo, por temor. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Apesar de Jonas, Deus continua agindo na vida daqueles homens. Um comentarista bíblico afirmou que a confissão do pecado de Jonas serviu para dar conhecimentos de teologia básica aos marinheiros.
Eles souberam, por exemplo, da existência do Deus de Jonas, aprenderam que este Deus julga o pecado cometido, entenderam que tinham culpa, né, diante de Deus, e que Deus é soberano sobre a sua criação. Então eles confessaram isso ao dizer no final do verso 14: porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Lembre que a palavra Senhor aqui está se referindo ao Deus de Israel. Quando seguiram as instruções e jogaram Jonas no mar, o mar se aquietou. E agora sim os marinheiros parecem ficar muito mais desesperados, porque era mais assustador ver a tempestade cessar imediatamente do que lutar contra ela, por mais forte que ela fosse. Eles estavam acostumados com tempestades em alto mar, mas nunca uma tempestade que cessasse imediatamente ao fato de alguém ser lançado no mar. Quando a tempestade começou, eles invocaram os seus deuses. Quando ela chegou no seu auge, eles invocaram o Deus de Israel. Mas quando ela terminou com Jonas sendo lançado ao mar, esses homens já estão agora servindo e cultuando o Deus verdadeiro, oferecendo sacrifícios ao Deus de Israel. Houve transformação na vida daqueles marinheiros. O verso 16 relata a verdadeira conversão daqueles homens. Deus continuava agindo. Deus usou Jonas e a confissão do seu pecado para ensinar e salvar aqueles homens pecadores do barco. O mal de Jonas, Deus o tornou em bem para os marinheiros. Pena que Jonas sequer percebeu isso. Aqui, Deus salvou o pecador, apesar do pregador. Pense um pouco. Nossa história registra que nunca antes o Brasil foi tão evangélico quanto tem sido agora. E a pergunta é: que contribuição nós temos dado para a melhoria do nosso país? Precisamos ter coragem para confessar nossos pecados ao nosso povo. Parte da tragédia no Brasil é culpa nossa. Oramos menos a Deus do que um idólatra ora às suas imagens. Somos menos compassivos, menos sensíveis e bondosos diante das necessidades humanas do que os incrédulos. Somos muitas vezes mais parte do problema do que da solução. Não seguimos as orientações de Deus em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus continua agindo, infelizmente, apesar de nós. Esta porção da história de Jonas nos ensina que há duas formas de sermos testemunhas de Cristo nesse mundo. Primeira, pregando com ousadia, com dedicação e vida o Evangelho do Senhor Jesus. Ou quando confessamos nossa fuga e desobediência à vontade de Deus, quando nos arrependemos, quando mostramos ao mundo que não foi Deus quem falhou, mas fomos nós. Então, creio que por esses dois modelos o mundo possa crer em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, no Deus que é bondoso, gracioso, mas que também corrige aqueles a quem deseja que sejam salvos e pune todo o pecado. Eu quero que você pense hoje na necessidade de orar a Deus e clamar pela misericórdia dele. Deus é gracioso, ele continua realizando sua obra apesar de nós. Então peça a ele para, na sua vida, na sua experiência de vida, você se torne de fato testemunhas do que Cristo fez na cruz do Calvário e uma testemunha viva, de modo puro e verdadeiro, que tenha uma experiência de transformação diária com o Senhor. Mas também peça que ele te mostre o seu pecado e ajude você a compreender as suas falhas, então confessar a sua desobediência, a sua fuga do compromisso da evangelização e retomar então a direção correta, cumprindo a comissão que Cristo nos deu em Mateus 28, 19 e 20, de fazer discípulos, de batizar os discípulos e de ensinar aos discípulos as coisas que a palavra de Deus nos traz. Que Deus continua agindo, nós não podemos ter dúvidas. Faz parte dos planos dele salvar as pessoas.
e Ele vai usar a nossa vida para isso. Que também seja o seu alvo de vida, de alguma maneira, colocar-se à disposição de Deus para ser útil na edificação da igreja, na glorificação do Senhor e na salvação dos perdidos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe fale ao coração, que Deus cuide de você nesse tempo. A você que não é cristão, que não é salvo por Jesus, está diante de você a necessidade de arrepender-se dos seus pecados, de crer no Deus que controla todas as coisas, que pune o pecado, mas que é misericordioso e gracioso para dar salvação àquele que se arrepende e crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você já é um crente, lembre-se, você tem uma missão de compartilhar Jesus com outros. Faça isso enquanto ainda tem tempo. Não espere por um grande peixe vir engolir você, por alguma experiência traumática em que Deus tenha que te convencer de que você precisa compartilhar Jesus com outras pessoas. Que Deus me ajude nisso. Eu quero te convidar, a você que está me assistindo, a orar comigo nesse momento. Vamos fazer isso? Senhor Deus, obrigado pela tua bondade e misericórdia sobre nós, obrigado pela experiência do profeta Jonas, que tanto nos ensina a todo aquele que não tem Cristo, que precisa se arrepender de seus pecados e adorar o Deus verdadeiro. Precisa então crer em Jesus para ter acesso a esse Deus, porque a tua palavra garante que ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Mas, ó Deus, também peço pelos meus irmãos em Cristo. Nós temos uma missão, assim como Jonas teve a missão de compartilhar o Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, de fazer discípulos do Senhor. Mas, Deus, muitas das vezes temos falhado, temos fugido desse compromisso e responsabilidade. Mas, Pai, por favor, antes que seja tarde demais, antes que seja difícil demais e antes que a gente passe por experiências traumáticas para que o Senhor possa nos convencer a cumprir a missão, fala ao nosso coração agora, desperta a tua igreja, o teu povo, para a pregação do Evangelho, para a evangelização, para o compartilhar da fé, para serem testemunhas de Jesus onde quer que estejam, Deus, em qualquer nível, na família ou fora dela, na vizinhança, no trabalho, na escola, em qualquer ambiente de lazer, em todo o tempo, sermos testemunhas de Jesus Cristo, não somente testemunhando no sentido de viver uma vida correta, justa, honesta, mas também falando e apontando Cristo como o Salvador de todo aquele que nele crê. Pai, eu quero pedir também a tua bênção, a tua direção, o seu socorro, a tua ajuda sobre as pessoas, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu sei, ó Deus, que muitas famílias estão em crise de relacionamentos. Eu peço a intervenção do Senhor para que cada pessoa dessas famílias se arrependam das falhas, dos seus pecados, se submetam ao Senhor e então ajustem as suas famílias para a honra e glória do nome do Senhor. Também peço pelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso e que o Senhor usa médicos e remédios para curar, e toda a cura vem do Senhor, mas eu sei que há situações que a gente depende da intervenção miraculosa do Senhor, e eu peço isso também em nome de Jesus, que o Senhor possa agir na vida dos que estão enfermos para a tua glória, havendo o reconhecimento do que é a boa mão do Senhor, que é o milagre do Senhor acontecendo, curando, restabelecendo, seja do modo que o Senhor quiser agir, com o milagre ou com os remédios. Mas faça a tua obra na vida dessas pessoas e que eles te glorifiquem por isso. Também, Senhor, peço pela salvação dos que estão me ouvindo, que ainda não têm Cristo, e peço que o Senhor continue abençoando a tua igreja, não somente a nossa Igreja Batista em Santa Cruz, aqui em Friburgo, mas todas as igrejas, todo o teu povo espalhado pela face da terra, que precisa viver nesse compromisso de fé, de dependência, de submissão à palavra e também de compromisso com o compartilhar da fé. Continue conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você participar mais uma vez comigo desse vídeo. Volto a lhe dizer, se perdeu alguma coisa, volte, assista o vídeo novamente, assista os vídeos anteriores que vão te dar uma contextualização melhor aqui do livro de Jonas. Espero você na próxima quarta-feira para a gente continuar estudando esse livro. A nossa ideia aqui é ir até o capítulo 4, então vamos passar muitas semanas pensando e estudando em cada partezinha do livro de Jonas, tá bom?
Um forte abraço para você. Lembra, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe para que outras pessoas possam se inscrever e o alcance do canal, da pregação do Evangelho, possa chegar em mais vidas e em mais pessoas. Muito obrigado a você que já assistiu a minha live comemorativa de 25 anos de ministério e deixou a sua curtida ali, o seu like. Muito obrigado. Se você queria saber um pouco de como foi, né, a minha vida, claro, não dava pelo tempo ali para contar todas as histórias e experiências, mas sou muito grato a você pelas orações, pela sua participação. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero você na próxima semana. Forte abraço.